CPI que investiga ações e omissões do governo federal em relação à pandemia da Covid-19 no Brasil, caminha para completar 2 meses de atividades. Já foram ouvidos até aqui, além do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ex-ministros, secretários, médicos, epidemiologistas, o ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel. No programa de hoje, nós vamos fazer um balanço do garimpo da CPI até este momento e prospectar os próximos passos. Eu sou Estela Mares e converso com o senador Humberto Costa, integrante titular da Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Senador, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Sei que as coisas por aí em Brasília não estão fáceis e lhe agradeço muito por estar aqui agora no Opinião Pernambuco. E a minha primeira pergunta para o senhor é se o senhor está satisfeito com os resultados obtidos até aqui pela CPI. Bem, é uma alegria estar com você, Estela, e também com todos que acompanham o nosso programa. Na verdade, eu me sinto bastante satisfeito com o que nós conseguimos até agora. Nós estamos partindo de uma hipótese de que a opção do governo federal em termos de orientação para enfrentar a pandemia foi adotar a ideia de que o melhor caminho para tirar de circulação o vírus seria uma transmissão em massa do vírus e da doença, e com isso nós poderíamos atingir um grau de imunidade das pessoas, uma espécie de imunidade coletiva, que dificultaria a circulação do vírus. Logicamente que essa é uma visão completamente equivocada, na minha opinião, um crime doloso, porque o presidente, seu governo, tem conhecimento dos males que isso pode acarretar. Nós estamos lidando com uma doença muito grave, que mesmo em casos leves deixa sequelas importantes, às vezes exige o atendimento hospitalar em UTI e, por vezes, acontece a morte. E, ao longo desse período, nós conseguimos constatar, não é, que essa tese é muito provável de ser adotada pelo governo, porque é ela que justifica as omissões, as posições equivocadas, as decisões que foram tomadas, as decisões jurídico-administrativas e também o próprio discurso daqueles que compõem o governo. Os vários depoimentos que nós tivemos até agora, na minha opinião, eles reforçam essa tese que nós estamos defendendo. Senador, dentro dessa tese que o senhor defende, outros integrantes da CPI, que os senhores investigam, que foi a aposta aí do governo na imunidade coletiva sem vacina, considerando essa tese, no caso aí, Manaus teria sido o grande laboratório, né, de teste para o governo federal para essa imunização de rebanho, essa imunização coletiva. E a gente viu o que aconteceu em Manaus. Pessoas morrendo asfixiadas por conta da contaminação. Eu imagino que essa cena, essa situação de Manaus, daqui a algum tempo, vai estar sendo reproduzida aí pelo cinema, por exemplo, pelo cinema documental, pela ficção, enfim. É uma coisa inimaginável. Digamos que isso se confirme, que essa tese de vocês se confirme, que foi uma aposta equivocada e deliberada na imunização coletiva e que Manaus foi, sim, um laboratório para essa experiência. Quais os desdobramentos possíveis para esse fato, se ele se confirma? Bom, primeiro, a gente não tem ainda uma fundamentação muito concreta para, no caso de Manaus, falar sobre isso, né? Há uma denúncia do vice-governador de que teria havido, inclusive, um acerto entre o presidente da República e o governador do estado para que aquelas medidas fossem retiradas
e, com isso, se pudesse identificar a possibilidade dessa imunidade coletiva em Manaus. Mas eles sabiam também que as pesquisas que foram feitas, principalmente pela Universidade de Pelotas, e que mostravam aí, em cada estado, a quantidade de pessoas que já haviam sido contaminadas e a presença de anticorpos nos exames que fizeram dessas pessoas, Manaus tinha algo em torno de 24%, 25%. Portanto, tomar uma decisão como essa seria trágica, né? Eu não sei se chegaram a esse ponto. Agora, obviamente que, do ponto de vista geral, global, né, a posição do governo foi e é essa ainda até agora, né? O que aconteceu lá em Manaus é um somatório de muitas coisas, né? De responsabilidades, de negacionismo. Por exemplo, ao mesmo tempo que a pandemia se desenvolvia e começava a haver desabastecimento de alguns insumos, entre eles o oxigênio, o governo estava preocupado em distribuir na área da atenção básica medicamentos que não têm efetividade contra a Covid-19, e, com isso, para Manaus foram encaminhados centenas de milhares de comprimidos de cloroquina, de ivermectina, quando, na verdade, estava faltando oxigênio, né? Esse, sim, foi um experimento. Eles imaginavam que, distribuindo a cloroquina amplamente, teriam capacidade de sustar o avanço daquele surto que estava acontecendo ali em Manaus. Eu diria que, ao final, se nós comprovarmos essa tese, não é, nós temos, com certeza, a comprovação de crimes contra os direitos humanos, crimes que vão reforçar já uma ação que nós temos lá junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas e também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E se nós comprovarmos que houve, no caso de Manaus, no caso dos indígenas e no caso também dos profissionais de saúde, atitudes como essa que possam ser enquadradas como uma atitude de genocídio, então nós teremos aí um crime contra a humanidade, que deverá levar o presidente a ser enquadrado no Tribunal Penal de Haia. Acho que esse é um dos grandes receios que ele tem. Bom, e, finalmente, não é, crimes comuns e crimes de responsabilidade vai para o presidente da Câmara para abrir, se for o caso de ele achar, um processo de impeachment, e os crimes comuns vão para a PGR. Senador, dos depoimentos que o senhor acompanhou até agora, da terça-feira, a gente está gravando aqui esse programa na quarta, o da terça-feira foi o do ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel. De todos os depoimentos até aqui, quais o senhor considera mais estratégicos, que trouxeram mais substância aí para as linhas de investigação que a CPI está percorrendo? Bom, sem dúvida, os laboratórios que produzem vacinas e que nos trouxeram aí todo um relato da omissão do governo na contratação das vacinas. Então, o depoimento do presidente do Butantan e o presidente da Pfizer, que apresentaram provas da omissão do governo federal em relação a isso. Acho que o depoimento do ex-ministro Mandetta, que abriu esse veio de investigação, que é a existência desse chamado gabinete paralelo que defende ideias negacionistas, que defende a aplicação, utilização desses medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, que envolve empresários, que envolve integrantes do governo e que envolve profissionais de saúde que assumiram esse papel, não é, de divulgarem, defenderem e aplicarem esse chamado tratamento precoce. Também acho que foi muito relevante a fala do Mandetta. Acho que esse de hoje é relevante, porque ele mostra claramente que há no Rio de Janeiro, esse de ontem, com o governador Witzel, quando ele mostra que há, de fato, no Rio de Janeiro, um esquema mafioso
em relação às organizações sociais, em relação aos hospitais do Ministério da Saúde, não é? E creio que também o depoimento daquela infectologista, a doutora, não lembro o primeiro nome dela, também acho que foi muito importante, porque ela, durante uma semana, esteve ali no Ministério à frente do enfrentamento à Covid-19 e constatou que não há realmente interesse do governo em enfrentar esse problema e superá-lo. Esses pontos levantados ou sugeridos pelo ex-governador do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a influência ali das milícias nos hospitais federais no Rio de Janeiro, a influência das milícias para minar o trabalho, né, de enfrentamento à Covid-19. Pode ser uma nova linha aí de investigação da CPI? Uma nova e muito grave, né? Muito grave, né? Eu acredito que sim. A serem verdadeiras as palavras dele, só isso mereceria uma CPI do Congresso Nacional para investigar, porque mostra como esses grupos criminosos, essas organizações criminosas estão envolvidas, né, no aparelho de Estado, comandando determinadas áreas e auferindo lucros por essa atividade criminosa. A CPI pretende ouvir novamente o ex-governador do Rio de Janeiro, mas em caráter sigiloso desta vez? Sim, a ideia que ele deu e que nós estamos concordando é que nós possamos ouvi-lo numa sessão secreta, onde ele aí se sentiria à vontade para afirmar, não é, o que ele tem de conhecimento sobre essa relação promíscua, né, entre o Estado do Rio de Janeiro e esses agrupamentos criminosos. Nesse depoimento sigiloso que a CPI está pretendendo, participa dele quem o presidente da CPI escolher para, ou qualquer senador que se candidate aí para acompanhar esse depoimento? Se for uma sessão secreta no estilo tradicional, qualquer um pode participar. Talvez a decisão seja a de escolher um grupo de membros que contenha pessoas das mais diferentes correntes e irem até o Rio de Janeiro e ouvi-lo reservadamente. Essa também é uma hipótese. Nós vamos definir isso até a próxima semana para, então, fazermos essa diligência, né? Senadora, a gente faz um intervalo agora bem curtinho. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a CPI, que investiga ações e omissões do governo federal no enfrentamento à Covid-19 no Brasil. O entrevistado do nosso programa é o senador Humberto Costa. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a CPI, que investiga ações e omissões do governo federal em relação à pandemia da Covid-19 no Brasil. Eu sou Estela Mares e converso com o senador Humberto Costa, integrante titular da Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando para você que o nosso programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Senador, no bloco passado, o senhor trouxe aí o caso de Manaus, né? Enquanto faltava oxigênio, ali a aposta no tratamento com cloroquina, hidroxicloroquina. Eu pergunto para o senhor se também é uma linha de investigação da CPI um suposto caminho do dinheiro, alguma coisa que pudesse justificar uma aposta no tratamento precoce com esses medicamentos
comprovadamente ineficazes para o combate à Covid-19. Sim, com certeza, não é? No Brasil, por exemplo, só nas farmácias, né, nós tivemos em um ano a venda de medicamentos desse chamado kit COVID, né? Hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina, todos esses remédios, nós tivemos uma venda por volta de 52 milhões de comprimidos, né? Principalmente, aliás, dizendo até mais precisamente, azitromicina e cloroquina. No caso da ivermectina, esse registro não há, porque é um medicamento que pode ser vendido sem a prescrição do profissional de saúde. Mas só esses dois foram 52 milhões de comprimidos entre março de 2020 e março de 2021, sendo que só de cloroquina foram mais de 32 milhões de comprimidos, né? Portanto, isso representou para diversas empresas um crescimento significativo no seu faturamento, não é? E, por incrível que pareça, também há, nesses casos, e na indústria farmacêutica isso é muito comum, o estímulo aos profissionais que se disponham a fazer essa prescrição, né? A indústria farmacêutica geralmente paga para os médicos irem a congressos, oferece oportunidades e tal. Nesse caso, tudo indica que o caminho foi o financiamento de uma entidade que se chama Médicos pela Vida, mas que, na verdade, originalmente é uma entidade, movimento de dignidade dos médicos, uma coisa assim, que é de Recife. E tudo indica que, além da criação de um site do Médicos pela Vida, onde os profissionais podem entrar e tomar informações sobre como prescrever, trocar ideias, enfim, também se acredita que empresas tenham financiado, por exemplo, páginas inteiras de jornais que foram publicadas durante a pandemia, propondo, defendendo a ideia do tratamento precoce, né? Então, nós estamos indo atrás disso aí, sem dúvida, e imaginamos que vamos encontrar provas dessa relação promíscua, né, entre indústria farmacêutica e profissionais da saúde. Também achamos que há algum tipo de envolvimento, de corrupção na aquisição de vacinas, não é? É muito estranho que um secretário de comunicação do governo tenha sido responsável por fazer uma negociação de um contrato bilionário na área de saúde em um ministério que tem uma expertise de décadas em aquisições internacionais, em negociações de medicamentos e de vacinas. Essa história é uma história que está mal contada. A outra história que está mal contada é a compra dessas vacinas indianas, a tal COVAX Facility, né? Que foi intermediada por uma empresa que nós já pedimos a quebra do seu sigilo e queremos efetivamente saber como isso se deu, né? É a vacina mais cara, é a vacina que foi comprada antes mesmo que a Anvisa garantisse o seu registro, né? E que envolve algumas figuras obscuras, né? Então, nós vamos também investigar por aí. Acredito que onde está essa fumaça tem fogo. Até que ponto aí a quebra de sigilo que a CPI vem pedindo, né, de algumas pessoas que estão sendo investigadas, interrogadas, quebra de sigilo telefônico, agora quebra de sigilo bancário, até que ponto isso é estratégico para a CPI? Bom, em alguns casos, o estratégico é nós temos o sigilo telefônico e telemático, né? Lógico, no caso do sigilo telefônico, nós não vamos ter as conversas, mas nós vamos saber se algumas informações que nos foram dadas conferem um horário em que houve um tipo de conversa pelo telefone, um horário em que, enfim. No caso do sigilo telemático, nós vamos ter acesso às mensagens. Isso aí é muito importante para nós, né? Inclusive para aprofundar algumas investigações. E o sigilo bancário e fiscal é principalmente para quem a gente imagina
que, de alguma maneira, possa ter sido beneficiado financeiramente com recursos públicos, né? Por exemplo, tudo indica que há uma rede de blogs que são divulgadores de notícias falsas, de desinformação, e que esses blogs foram alimentados com dinheiro público para propagar, não é? Por exemplo, a defesa desse tratamento precoce. Não é? Para isso, nós estamos quebrando o sigilo de agências de publicidade para descobrir quem recebeu dinheiro entre esses que formam esses blogs, essas coisas todas. Né? Então, também esse é um dos caminhos do dinheiro. Os senhores pediram, salvo engano, a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Wizard, eu acho, se não me falha a memória, que foi um conselheiro ali do ministro da Saúde, Pazuello, à época dele no ministério, e um defensor ferrenho do tratamento precoce. Esse pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal deste empresário especificamente cai aí dentro dessa linha de raciocínio que o senhor acaba de apresentar? Eu diria que pelo outro lado, né? Esse Wizard é perigoso, né? Foi ele o autor daquela ideia de que se deveria mudar o processo de quantificação ou de registro do número de pessoas mortas que o Ministério da Saúde divulgava todos os dias. Né? Ele foi o inspirador disso, e depois que isso não deu certo, ele saiu fora. Ele é, pelo outro lado, porque eu acho que ele é um dos financiadores, não somente desse movimento em defesa do tratamento precoce, como também desses atos contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, e acho que também ele pode ser beneficiário de algum tipo de direcionamento de recursos públicos também, porque é uma pessoa que tem inúmeras empresas com várias finalidades e que nós queremos exatamente ver se alguma delas mantém algum contrato com o governo federal. Senador, eu vou deixar aqui duas perguntas para o senhor responder, porque o nosso tempo está acabando, e aí o senhor respondendo essas duas perguntas, a gente vai ter que encerrar. A primeira pergunta é sobre a documentação que a CPI já tem, quão importante ela é e o que representa aí a quebra de sigilo, né, de parte, pelo menos, dessa documentação que chegou para vocês como documentação confidencial, e esse ponto aí deve ser quebrado em parte da documentação. E a última pergunta é se sim, se o senhor acredita firmemente que a CPI vai chegar aos responsáveis por essa tragédia brasileira de, até aqui, quase 500 mil mortes em consequência da Covid-19. Veja, a reclassificação do sigilo ela é muito importante, porque nós temos uma quantidade gigantesca de documentos que chegaram e, por outro lado, a grande maioria deles com a solicitação de sigilo, que para nós é tão somente uma tentativa de obstruir a investigação. Então, para nós pegarmos documento por documento e podermos analisar o que de fato nos interessa, fica muito difícil, né? E a melhor maneira é aquilo que não for sigiloso, que seja aberto a todo mundo que queira pesquisar, e com isso surgirão muitas informações que nós não estamos sabendo ainda identificar, né? E a revelação de algumas dessas coisas que nem são sigilosas já tem tido um impacto muito importante. A outra pergunta, eu acredito sim que a CPI vai chegar a um bom denominador comum, que ela vai, ao final, estipular, colocar claramente de quem é a responsabilidade por essa tragédia que nós estamos vivendo. E aí, como eu lhe falei, não é? Se nós comprovarmos crime de responsabilidade do presidente da República, nós vamos encaminhar ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados,
um pedido de abertura de um processo de investigação por crime de responsabilidade. Se nós identificarmos da parte do presidente ou de outras pessoas, inclusive do segmento privado, crimes comuns, nós vamos encaminhar ao Ministério Público, a PGR, no caso do presidente, e as diversas instâncias do Ministério Público para os demais. E se nós encontrarmos evidências importantes de crimes contra os direitos humanos e crimes contra a humanidade, não tenha dúvida que vamos recorrer ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU e ao Tribunal Penal de Haia. Tudo que nós não podemos permitir é que mais de 500 mil famílias não tenham uma resposta do porquê perderam seus entes queridos. Senador, muito obrigada mais uma vez, bom trabalho aí em Brasília, para o senhor, na CPI. Bons ventos soprem para o Brasil. Muito obrigada. Obrigado.